Fala, gente! Hoje nós vamos estudar adição, subtração, multiplicação, divisão com radicais e racionalização de denominadores, tá bom? Fique com o vídeo. Continuando o vídeo, radiciação, adição, subtração, multiplicação e divisão de radicais e racionalização de denominadores. Então, começando, nós vamos ver adição e subtração com radicais, tá? A gente vai ver logo as duas operações juntas. Observe como simplificar a expressão abaixo. Olha só essa expressão, gente. Raiz quadrada de 27 menos raiz quadrada de 147 mais raiz quadrada de 300. Pegar essa expressão e jogar lá para cima. Está aqui em cima. O que nós vamos fazer? Vamos fatorar cada elemento deste aqui do radical, cada radicando deste. Então, primeiro fazendo a fatoração do 27, você veio aqui e vai dar 3 elevado a 2, 3 ao quadrado, vezes 3. Lembra, esse expoente aqui vai ser igual ao que tiver aqui o índice. Como é raiz quadrada, índice 2. Então, o expoente 2 para a gente poder simplificar com mais facilidade depois. Fatorando o radicando 147, vai ter esse resultado aqui, ó. 3 multiplicado por 7 ao quadrado. Fatorando o radicando 300, nós vamos ter aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Isso aqui é o resultado da fatoração do 300. Como é que nós vamos usar esses resultados? Esses resultados vai substituir o radicando. Olha só, vou selecionar eles aqui, né? Cada um está em vermelho. Esse resultado vão ficar no lugar do radicando. Olha só. Primeiro, a fatoração do 27 vai ser, raiz quadrada de 27 vai ser igual a 3 ao quadrado vezes 3. Agora nós vamos aplicar as propriedades. A propriedade da multiplicação lá. Então, quando eu tiver uma multiplicação interna, eu posso transformar em dois radicais com o mesmo índice. Esse aqui é o raiz quadrada, né? Índice 2, então mesmo índice, os radicais têm o mesmo índice. E cada elemento, cada fator dessa multiplicação vai ter um radical próprio. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Lembra que quando eu tiver o índice do radical e o expoente do fator interno, no caso do radicando, iguais, eu simplifico, sobra só o 3 aqui, ó. Esse aqui simplificou e veio para cá somente 3. Esse aqui não dá para fazer nada, continua. Como não dá para fazer nada mais aqui, simplesmente esconde a multiplicação, ficou o resultado 3 raiz quadrada de 3. Próximo, olha só, raiz quadrada de 147. Eu pego, faço a mesma coisa, substituo o radicando pelo resultado da fatoração, 3 vezes 7 ao quadrado, e faço o desmembramento. Eu separo essa multiplicação em dois radicais com o mesmo índice. Ficou raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado. Eu simplifico o índice com o expoente 2 do 7. Sobrou somente o 7 aqui, ó. O raiz quadrada de 3 não dá para fazer nada, continua. Observa o seguinte, a multiplicação ela é comutativa, ou seja, eu posso pegar o raiz quadrada de 3 e deixar multiplicado por 7, ou eu posso fazer 7 raiz quadrada de 3, que é o que tem aqui no final. Simplesmente eu coloquei o 7 na frente para ficar visivelmente mais agradável. Isso aqui é só para a gente enxergar de forma mais fácil que esses elementos eles são semelhantes, tá? Então, pela propriedade comutativa da multiplicação, nós podemos fazer isso aqui. Continuando, raiz quadrada de 300. O resultado da fatoração, vou substituir dentro do radical, né, no radicando. Ficou raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Eu vou separar cada fator desse, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3, vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Todos os elementos que têm expoente 2, ele vai sair do radical, vai ficar sem radical, vai simplificar. Então, vai ficar somente o 2 e o 5, como mostra aqui, ó. E o raiz quadrada de 3 continua. Lembra,
Como a multiplicação tem a propriedade associativa também, eu posso reorganizar isto aqui, ficando desta forma aqui, ó. 2 vezes 5 vezes raiz quadrada de 3. Resolvendo 2 vezes 5 vai dar 10 e o raiz quadrada de 3 continua. Não dá para fazer mais nada, esconde a multiplicação, ficou 10 raiz quadrada de 3. Observa que eu vou precisar somente dos resultados, tá? Olha só. Selecionei os resultados, 3 raiz quadrada de 3, 7 raiz quadrada de 3, 10 raiz quadrada de 3. Estão eles aqui e vou substituir. Então, os resultados aqui, raiz quadrada de 27 simplificado deu 3 raiz quadrada de 3. Menos, raiz quadrada de 147 simplificado deu 7 raiz quadrada de 3. Mais, raiz quadrada de 300 simplificado deu 10 raiz quadrada de 3. Observa, gente, que isso aqui são elementos semelhantes. Todos têm raiz quadrada de 3. Como todos têm raiz quadrada de 3, o que é que nós fazemos? A gente faz as operações somente com os números sozinho, que a gente vai chamar aqui de coeficientes, tá bom? Parecendo lá quando a gente estuda equações, que a gente trabalha somente com os coeficientes. Então, vai ficar 3 menos 7 mais 10. 3 menos 7 vai dar menos 4, mais 10 vai dar mais 6, tá bom? Então, lembra como é que faz essas continhas aqui. 3 menos 7, eu tenho 3 para pagar 7, paguei esse 3 do 7, ainda fiquei devendo 4. E aqui eu tenho 10 para pagar esses 4 que eu ainda estou devendo, ainda vai sobrar para mim, sobrar 6. Então, por isso que é mais 6. E o raiz quadrada de 3 continua. Olha só as indicações de onde veio cada elemento. Resultado final, 6 raiz quadrada de 3. Portanto, a forma simplificada da expressão raiz quadrada de 27 menos raiz quadrada de 147 mais raiz quadrada de 300 é 6 raiz quadrada de 3. Observe como simplificar as expressões. Agora a gente vai falar sobre multiplicação e divisão com radicais. Vamos fazer essa aqui, ó. Raiz cúbica de 24 vezes raiz cúbica de 36. E também essa, ó, raiz quadrada de 1800 dividido por raiz quadrada de 3. Olha só, primeiro a multiplicação. Raiz cúbica de 24 vezes raiz cúbica de 36. A gente vai usar a propriedade que a gente usou logo atrás. A multiplicação, se ela estiver fora, né, do radical e os índices forem iguais, você pode colocar os dois elementos, dois fatores, como o mesmo índice, junto no mesmo radical. Então, simplesmente eu incluí os dois no mesmo radical. Fazendo essa multiplicação aqui, vai dar 864. Fazendo a fatoração de 864, eu vou ter 2 elevado a 3 vezes 2 vezes 2 vezes 3 elevado a 3. Observa, eu tenho que colocar na forma de 3 aqui, que o índice agora é 3. O expoente vai ter que ser igual ao índice. Aqui não vai dar para colocar expoente igual ao índice. Então, deixa separadinho mesmo. Continuando. Eu vou separar os fatores com os expoentes iguais ao índice. No caso aqui, vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 3, vezes raiz cúbica de 2 vezes 2, vezes raiz cúbica de 3 elevado a 3. Simplificando os índices com os expoentes, esse com esse sobra só o 2, esse com esse sobra só o 3. E aqui, ó, eu faço a multiplicação interna. 2 vezes 2 vai dar 4. Final desse daqui, raiz cúbica de 2 vezes 2, raiz cúbica de 4. Então, por enquanto, eu tenho 2 vezes raiz cúbica de 4 vezes 3. Reorganizo pela propriedade associativa da multiplicação. Faz a multiplicação do 2 vezes 3 vai dar 6. E eu tenho como resultado 6 raiz cúbica de 4. Isso aqui é o resultado da simplificação dessa multiplicação. Olha só. Guarda essa informação. Próximo, eu fiz a multiplicação, agora eu vou fazer a divisão. Raiz quadrada de 1800 dividido por raiz quadrada de 3. Mesma coisa, eu tenho essa propriedade que eu posso, se eu tenho dois radicais com o mesmo índice, eu posso fazer aqui, ó,
1.800 dividido por 3. Isso aqui só vai servir para multiplicação e para divisão. Então, coloquei aqui sob o mesmo radical, sob o mesmo índice. 1.800 dividido por 3, fazendo a divisão, vou ter raiz quadrada de 600. Fazendo a fatoração de 600, eu vou ter 2 elevado a 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5 elevado a 2. Vou separar cada fator desse com a raiz quadrada. Ficou assim, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a 2, vezes raiz quadrada de 2 vezes 3, vezes raiz quadrada de 5 elevado a 2. Vou simplificar o expoente 2 com o índice 2, tanto daqui quanto daqui. E vou fazer essa multiplicação. Então, aqui, simplificado, ficou somente o 2. Aqui, feita a multiplicação, ficou 6, raiz quadrada de 6. E aqui, simplificado, ficou somente o 5. Vou reorganizar essa multiplicação. Olha, 2 vezes 5 vezes raiz quadrada de 6. Fazendo essa multiplicação agora, eu tenho 2 vezes 5 vai dar 10. Aqui eu não posso fazer nada, vou esconder a multiplicação final. 10 raiz quadrada de 6. Observa também o resultado aqui. Então, assim, portanto, a forma simplificada de raiz cúbica de 24 vezes raiz cúbica de 36 é 6 raiz cúbica de 4. E a forma simplificada de raiz quadrada de 1.800 dividido por raiz quadrada de 3 é 10 raiz quadrada de 6. Então, gente, essa aqui é a multiplicação e a divisão com radicais. Nós vamos avançar agora para racionalização de denominadores. Observe as frações abaixo. 2 sobre raiz quadrada de 6, 1 sobre 2 raiz quadrada de 3, menos 9 sobre raiz quadrada de 8, 5 sobre 6 raiz quadrada de 11. Observa que todos esses denominadores possuem um radical. Isso não pode acontecer, gente. Quando acontece isso, nós fazemos o seguinte, ó. Quando acontece isso, fazemos a racionalização de denominadores, que nada mais é do que tirar esse radical daqui. Ele não pode ficar aqui embaixo. Como é que a gente faz isso? Vou pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. 2 raiz quadrada de 6. Você tem esse radical e você vai pegar esse radical e fazer isso, ó. Eu repeti essa fração aqui e eu vou multiplicar pelo radical em cima e embaixo, tá? Olha só, eu pego este radical, coloco numa outra fração, o numerador o radical, o denominador o radical e faço a multiplicação. 2 vezes raiz de 6 vezes raiz de 6. Como está aqui, ó, eu pego e multiplico 2 raiz quadrada de 6, aí fica raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6. Ele vai multiplicar em linha aqui, tá? Avançando, não dá para fazer nada, esconde a multiplicação. Aqui, ó, como eu tenho dois elementos iguais, eu posso colocar na forma de potência. Ficou raiz quadrada de 6 ao quadrado. Opa, índice 2, expoente 2. Então, simplifica esses dois, vai sobrar somente o 6. Vai ficar 2 raiz quadrada de 6 sobre 6. Aqui eu tenho 2 em cima e aqui eu tenho 6 embaixo. Isso aqui, como tem uma multiplicação entre esses dois elementos, o 2 e o raiz quadrada de 6, existe um vezes, eu posso fazer uma simplificação entre o número de cima e o número de baixo. Simplificação, eu vou fazer o seguinte. Vou dividir o 2 por 2 e o 6 por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, 6 dividido por 2 vai dar 3. Finalizando da seguinte forma. 1 raiz quadrada de 6 sobre 3. O 1 no numerador, quando tem algum outro elemento e é multiplicação, ele some, tá? Por isso que ele não aparece aqui. Mas quando precisa, você tem que lembrar que aqui tem um 1 na frente. Portanto, a forma racionalizada de 2 raiz quadrada de 6 é raiz quadrada de 6 sobre 3. Olha, sumiu aqui o radical no denominador. Próximo exemplo, eu vou ter 1 sobre 2 raiz quadrada de 3. Iniciando, ó, eu vou repetir a fração, eu vou pegar somente o radical da raiz quadrada, somente o radical. E vou multiplicar em cima e embaixo, fazer uma nova fração
com o numerador e o denominador sendo este radical. Aqui eu já vou multiplicar igual o outro em linha, tá? Vai ficar 1 raiz quadrada de 3. Isso aqui, lembra que tem um vezes, então vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, como está aqui. Como é que vai ficar? Em cima, 1 vezes raiz quadrada de 3, que eu falei, ó, some, ele desaparece. O 2, eu vou manter ele aqui, ó, dois elementos iguais. Dois elementos iguais eu coloquei na forma de potência. Vou simplificar o índice com o expoente, vai sobrar, ó, somente o 3. Esse 2, que eu não tinha feito nada com ele ainda, multiplica. E aqui o resultado final, raiz quadrada de 3 sobre 6. Portanto, a forma racionalizada de 1 sobre 2 raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3 sobre 6. E aqui termina o nosso vídeo.